Olá, tudo bem a todos e a todas? Eu quero aqui agradecer a vocês o acompanhamento que vocês têm feito de todas as aulas, né? Nós estamos postando hoje uma outra aula que parece que vai fugir um pouco daquela sequência que nós vimos, que nós vamos falar hoje sobre petição inicial, tá? A petição inicial nós vamos englobar algumas coisas que parecem que ficaram no meio do caminho. Mas quando formos abordar a petição inicial, e vamos tocar nesses pontos, tipo a suspensão, extinção e formação do processo, né? O valor da causa. Então isso, quando formos abordar a petição inicial na sua inteireza, né? Nós vamos fechar tudo isso, tá ok? Então, mais uma vez, um agradecimento a vocês. Não esquecendo que também essa aula está no canal do YouTube, Jales Figueiredo. Vão lá, se inscrevam, dê um like se gostaram, espalhem, ponham nos grupos como tem sido feitos, e também no Instagram. Normalmente essas aulas são postadas na quinta-feira ao final da tarde, e às vezes sexta-feira pela manhã, quando há algum probleminha técnico, né? Porque como já disse a vocês, tudo é feito amadoristicamente. E algumas pessoas têm me pedido para aprofundamento das questões. Não é esse o propósito dessas aulas por enquanto. Essas aulas elas têm um condão de dar uma sistemática do Código de Processo Civil para tentar desmistificá-lo. E nós estamos pensando em um curso mais aprofundado de processo civil. Aí nós vamos talvez tratar de assuntos mais profundos, jurisprudência, o que está vigindo, o que não está, o que pode acontecer. Tá certo? Então a aula terá uma duração de mais de 1 hora, exatamente para que nós possamos traduzir a vocês aquilo que é para ser traduzido, tá certo? Ou seja, a profundidade do Código de Processo Civil, que não é essa a intenção primária dessas aulas, tá bom então? Bem, de novo, agradecendo e, como sempre, as respostas a gente vai dando-as na medida do possível, tá certo? Bem, a gente tem que começar, né, pelo artigo 2º, o artigo 2º do CPC, que diz que o processo começa por iniciativa da parte, né, e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, o que é que, para que nós possamos ter um processo, né, uma ação, nós precisamos que a parte exerça seu direito de interpor uma peça ao judiciário para que ele possa obter uma resposta. O nome dessa peça se chama petição inicial. Então a petição inicial é um instrumento que a parte tem de iniciar a busca de seu direito material. Pode ter a certeza desse direito material ou a busca desse direito material. Então são opções dele, é por isso que é chamado direito subjetivo, postratativo. É um direito que ele tem de pleitear em juízo. Se ele quiser, ele não pleiteia, mas se ele quiser, ele pleiteia. Mas vamos pôr a carta na mesa dizendo que ele quer pleitear. Então o que é que começa? O processo ele começa exatamente pela vontade da parte interpor essa petição inicial ao judiciário, que aí, né, ele vai buscar no judiciário o seu aparato desse direito que ele se acha detentor. Então, ele vai lá fazer a petição inicial para isso, né? E a petição inicial, ela tem uns pressupostos que nós vamos dar uma olhadinha. Mas eu queria, antes de tudo, afirmar o seguinte, que o número de páginas da sua petição inicial não quer dizer a qualidade da sua peça. Você pode escrever 30 páginas, dizer muita coisa interessante, pode escrever 30 páginas e não dizer nada, como escrever 3, 4 páginas e atingir, né, o casco do navio e fazê-lo ir a pique. Então não é um número exacerbado de páginas. Até ponha na sua cabeça que o judiciário hoje ele é abarrotado, né? O juiz recebe dezenas e dezenas de peças, tem uns processos que estão em andamento que eles precisam ser analisados, e a demanda é muito grande, né, para que todos tenham, assim, aquela resposta que você necessita e precisa. Então, muitas vezes, eu acho que você tem que buscar uma petição mais enxuta, uma petição mais objetiva. Isso nós vamos tratar disso aqui. Bem,
A petição inicial, ela para ser válida, ela tem que ter requisitos chamados intrínsecos e requisitos extrínsecos, né, para que ela seja válida, aquela petição inicial que você fale com ela. O que é que seria esses intrínsecos? É a competência, saber a competência, se é o juiz, se é aquele ou não é, a imparcialidade, a capacidade e a legitimidade processual. São requisitos intrínsecos, internos. E os extrínsecos, pessoal, se a questão já foi julgada, que é a coisa julgada, se há perempção, se há litispendência, se já foi entrado. Então, existem esses requisitos para a petição ter a sua validade. E a petição inicial é interessante que ela tem uma função muito básica que a gente tem que prestar atenção. Qual seja, pessoal? Ele fixa o juízo. Ele delimita o raio de ação também do juiz. Ou seja, a petição inicial, eu sempre chamo que é o arquétipo, né? É o arquétipo da decisão. Então está lá naquele princípio que a gente chama, né, o princípio da congruência, que é aquele princípio em que o juiz está limitado àquilo que eu peço, que eu quero da minha petição. Então esse princípio da congruência é exatamente isso, o juiz se fundamentar a sua decisão naquilo que você pede, senão a decisão será extra, ultra ou infrapetita, que não é o caso, né? Então, para que ele tenha validade, a decisão do juiz, nós vamos estudar também sentença, que ela seja dentro dos limites, inclusive quando a gente vai dar o valor da causa, que é o limite da condenação. Logicamente que a gente vai observar que alguns processos, que aquele condenação que se dá, pode ser até a mais, né? Se precisar de que seja feito perícia, etc. Mas a gente vai estudar no momento oportuno, ok? Então lembre sempre disso. Está lá no artigo 141 que diz que o juiz decidirá o mérito, né, nos limites propostos pelas partes, porque também a contestação ela vai limitar o próprio juiz, então é pelas partes, é por isso que é um plural, né? Recebendo conhecer as questões não suscitadas. Agora, ele é vetado conhecer as questões que não foram levantadas, desde, né, que elas não sejam de ordem pública. Então o juiz observou que há uma nulidade, então ele pode, né, ali atuar. Mas aquilo que não foi pedido e nem foi contestado, o juiz não pode, né, a priori, ele invadir uma área que não foi levantada pelas partes. Está lá no artigo 141, também o 490, ele menciona esse fato. O que ele diz? O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes. Então, não quer dizer que você peça 10 coisas, o juiz vai dar 10 coisas, ele pode dar 2, pode dar 3, pode dar metade, então pode ser em todo ou em parte. E o 492 é que fala que se o juiz fizer um julgamento de uma natureza diversa que foi pedida, né, poderá ser discutida essa validade. Então, cuidado com o que você vai pedir, tá bem? Então, esses são os limites da petição. Lembrando, né, que o que você precisa saber da petição inicial está no 319 ao 321. Muita gente só se limita ao 319, mas nós temos o 320 e o 321, que pode ser suporte a esses dois outros artigos, a petição inicial que tem que ser respeitado, ok? Então a gente tem que observar, a primeira coisa é a quem é dirigido essa peça. Está lá no artigo 319, que a gente vai dar aqui uma lidinha, né, para a gente não esquecer. Ele diz assim: a petição inicial indicará, olha o inciso primeiro, o juízo a que é dirigido. Anteriormente, né, a gente mandava para o juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz. Hoje não, você põe assim: ao juízo da primeira vara, ao juízo da terceira vara, né? Não há mais necessidade de você se dirigir pessoalmente ao juiz. Hoje é ao juízo a quem você se dirige, tá certo? Só para a gente ter essa noção. Já no juizado especial, não, aí você tem que saber o limite territorial e você já dirige ao juiz do primeiro juizado, do segundo, do terceiro, do 20º, seja lá que for, tá certo? A segunda noção é você qualificar as partes. É algo que é muito interessante porque o e-mail hoje faz parte. O e-mail é requisito, né, obrigatório na petição inicial, certo? Porque especialmente você não precisa saber do réu.
mas do autor você tem que ter. Então tem que ter o nome, prenome, a qualificação. Se ele tiver união estável, tem que constar união estável, certo? Não esqueçam desse pequeno detalhe. Se ele é casado, se ele é divorciado, né? Não vou dizer mais desquitado, porque isso é coisas antigas, né? Do desquitado, que era separado judicialmente. Então você tem que informar tudo isso. Se for pessoas jurídicas, os dados da pessoa jurídica, o CNPJ, a localização, o endereço com CEP, certo? São dados pequenos que você tem que ter, não só seu, mas do autor. Aí acontece lá no 321, que eu vou parar bem aqui para a gente ir lá para o 321, o que é que acontece? Né? Se porventura, certo? No 321, desculpa. Se porventura você não souber o endereço, ou o endereço que for errado, o que é que pode acontecer, pessoal? Você pode requisitar o juiz, está lá no 319, aí sim, no 319, no parágrafo 1º, o quê? Que o juiz faça umas diligências para achar o endereço do réu. Aí você pode usar o Cisbajus, né? As companhias de energia, as companhias elétricas, né? Que é a energia elétrica, a companhia telefônica, a companhia de água e esgoto, todos os meios possíveis que o juiz possa oficializar e saber o endereço daquela pessoa. Então é um dado muito interessante que anteriormente era quase obrigatório. Então, quando você ir lá no parágrafo 1º, preste atenção, diz assim, ó, caso não disponha das informações previstas no inciso 2, que é exatamente o endereço, poderá o autor da petição requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, se você não sabe, ou se o juiz despachar dizendo que o endereço que você deu não mora, não existe, aí você pode fazer uma petição suplementar, pedindo ao juiz, fundamentado no 319, parágrafo 1º, que ele diligencie para isso, ok? Então, vamos dar continuidade a isso. O segundo é fatos e o fundamento jurídico do pedido. Olha, eu quero só informar para vocês, e como eu já disse, que a qualidade, a quantidade das páginas que você faz da sua petição não quer dizer a qualidade dela. Então tentem informar os fatos de forma clara e objetiva. Ou seja, então é muito interessante você ter em mente de você ter uma escrita. E para a gente escrever tem que saber ler, né? Então, pessoal, é uma informaçãozinha que eu sempre digo, eu sempre falo com meus alunos, leiam tudo. Não é só ler matéria jurídica, mas leia poesia. A Bíblia é fundamental na concisão de aprendizagem. Você informa em questões de 3 parágrafos tudo o que você deseja. Então não precisa informar, fazer aquela novela toda. Você vai de forma direta e objetiva. Tá certo? Então depois você vai falar dos fundamentos. O que é os fundamentos? É você informar a lei, é você informar a jurisprudência, entendimentos doutrinários, enquadrar aquele fato na lei e nesse arcabouço jurídico que tem à sua disposição, certo? O juiz, às vezes, ele não presta muita atenção nos fundamentos, não é muito ligado nisso. Então, o que é que nós podemos fazer para chamar a atenção e saber que você domina a técnica? Já nos fatos, você vai narrando o fato e de imediato você já informa ao juiz qual é a jurisprudência que se adequa àquele fato que você vai contando. Tipo, a companhia, vamos aqui expor, né? Que a empresa X negou, né, o pedido de internação menos, dizendo que era urgente e tal. O Tribunal de Justiça, e é sempre bom, pessoal, você ter um domínio do Tribunal de Justiça onde você está localizado. Aqui, como é o Ceará, então você saber o que é que pensa o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que a gente já vai ver, e nós já vimos, que o entendimento do tribunal pesa muito, né? É uma questão de concatamento de ideias, de busca, né? Para dar até segurança jurídica. Aí você cita, por sinal, a primeira turma de direito privado do Estado do Ceará assim pensa, né? Aí você já em seguida, assim também a doutrina, né? Ricardo, exato, assim também pensa. Então aí você já vai com os fatos, narrando o fato e enquadrando aquele fato na jurisprudência e no entendimento doutrinário. É sempre bom isso. E, se possível,
achar uma jurisprudência, aí a questão de pesquisa, né, que é um outro coisa que nós vamos abordar aqui, é que você, antes de fazer sua petição, você faça uma pesquisa dos temas, dos tópicos importantes que você acha na sua petição. Aí acha jurisprudência, né, doutrina, certo? Que enquadre naquilo que você pensa, para que você faça uma petição segura e objetiva. E é sempre bom isso. Então, você tenha esse entendimento. É um macete que eu tenho utilizado e tem dado certo. E é um ensinamento que a gente passa pela experiência, né? Até porque o amadurecimento da gente vale alguma coisa. Então, eu estou passando para vocês isso. Então, você vai lá automaticamente, né? E já vai enquadrando, né? Enquadrando isso, tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa é o pedido. Às vezes você faz tudo, aí quando você chega no pedido, né, que é a divisão da petição, a primeira, a quem você dirige, aí você tem que saber competência, né? Você tem que saber competência que nós já vimos, certo? Vai lá no artigo 55, 56, 57. Aí você vai saber se é o Tribunal de Justiça, se é o STJ, se é o STF, se é a Vara da Fazenda Pública, se é a Vara da Infância e Juventude, se é da Infância, se é de Sucessões, e aí por aí vai. Se é a área de habeas corpus, se é a primeira criminal. Então você tem que ter esse domínio. E eu sempre falo, conheça o regimento interno e o Código de Organização Judiciária do seu estado, exatamente para você ter esse domínio da competência. Aí no segundo momento você vai ter o quê? As partes, qualificação das partes. Num outro momento você vai, o que, pessoal? Você vai exatamente fazer o que? Você vai narrar o fato. Aí você começa fazendo a vinculação entre as partes, tipo, se a pessoa for inquilina, fulano de tal, é inquilino de fulano de tal. Aí você, conforme documento, então, fulano deve a cicrano conforme cheque, conforme contrato. Aí o que acontece? Outro momento é você fazer o fundamento. Eu já disse para vocês que você misture exatamente o fundamento com os fatos, até porque fica mais amarrado e mais seguro. Porque muitas vezes os juízes, eles não observam tanto, porque é muito um volume exacerbado, então não dá para fazer isso. E na última parte, pessoal, você vai fazer os pedidos, aquilo que eu quero e os requerimentos que você vai desejar, certo? E muitas vezes você faz tudo isso e não sabe o que quer da petição. Então você tem que saber o que você quer. Automaticamente, pessoal, você tem que ter na cabeça que eu tenho pedidos que eu possa fazer, chamado imediato, é o pedido que eu quero, é o bem da vida, aquilo que eu desejo na petição, que eu quero na realidade, eu quero que a devolução do meu carro em definitivo. Agora, eu posso pedir na petição, abrir um capítulo e falar da tutela antecipada, requerendo o recolhimento do carro. Tá? Eu posso querer isso, uma tutela antecipada cautelar. Por quê? Porque está se estragando o carro, ele está dando multa, está dando prejuízo, já barroou, já causou uma série de danos. Então, você vai lá e recolhe o carro. Isso é chamado pedido imediato, que é aquilo que eu desejo agora no processo. Então, há dois tipos de pedido, é chamado pedido imediato e o pedido imediato. O imediato é aquelas questões processuais que eu desejo. E o imediato é chamado bem da vida, aquilo que eu quero do processo. Né? O que eu quero do processo? O que eu quero do processo? Vamos lá, no divórcio, eu quero me divorciar. Pronto, aí imediatamente você pede o juiz, que o juiz julgue de imediato isso. Então, lembre-se sempre disso. Dentro do pedido, há o pedido imediato, que são as questões processuais, e o imediato, que é o bem da vida, aquilo que na realidade eu desejo do processo. E você tem que ter em mente, saber o que pedir. Saber o que pedir, tá certo? Outra coisa é o valor da causa, pessoal. E eu já falei, e nós vamos falar num capítulo à parte, valor da causa. Uma aula à parte sobre o valor da causa. O que é o valor da causa, pessoal? Em termos gerais, eu limito a condenação que eu desejo. Então, eu vou limitar a condenação, é a lei. Um outro capítulo da sentença, pessoal, é as provas. É aquilo com que eu desejo provar o que eu estou alegando ou o que eu estou contestando. Ok? Eu tenho que informar o juiz. Como é que eu vou informar o juiz? Eu posso juntar, pedir ouvida de testemunhas, ouvir a parte,
Outro detalhe, quando você pede para ouvir a parte, não é ouvir o seu cliente não, é ouvir a outra parte. E a outra parte quiser ouvir seu cliente, pede também. Você nunca pede para escutar o seu cliente. Pode até pedir informalmente, doutor, vamos ouvir, que o juiz poderá ouvir. Que o juiz ele pode formular, né? Hoje no Código de Processo Civil, você já viu, o juiz ele não é só um ator parado, né? Ele é um ator que participa do processo. Então o que ele pode fazer? Vou ouvir a parte, eu estou em dúvida, eu quero saber como é que isso se comporta, tá certo? Então você informa o juiz se você vai querer perícia, se você não vai querer perícia, então você tem que informar. E é onde? Na sua petição inicial, é os requerimentos. Até se você quer a justiça gratuita, normalmente a gente, como a justiça gratuita é uma preliminar, você lá antes de iniciar os fatos, você abre um capítulozinho e bota em preliminar, gratuidade da justiça. Aí você informa a gratuidade da justiça e, se possível, né, você já junta documentos que comprovam se for a hipossuficiência de pagamento. Porque às vezes eu já falei que você pode ganhar 10 mil reais e ter a incapacidade de recursos. Você tem comprometimento dos seus recursos, ok? Como você tem acesso à justiça, você comprova, está lá no artigo 98, né, insuficiência de recursos, que é uma forma de você requerer isso. E você pede lá no início e pede no fim, tá certo? Você pede no fim também a gratuidade da justiça. E a audiência, né, preliminar de mediação ou conciliação. Aí você tem que informar, nós já temos até uma aula sobre isso, que eu valorizo hoje em demasia esse tipo de situação, e por sinal eu valorizo até a pré-processualidade. Você, antes de entrar na justiça, há umas câmaras, como eu já informei aos senhores, há uma portaria do Tribunal de Justiça do Ceará, se eu não me engano, que é o 433, a portaria de 2016, que autoriza as câmaras pré-processuais fazerem acordos. Aí é tudo assinado pelos advogados, pelas partes, vai ao juiz do centro, né, de conciliação, ele homologa e é um título judicial. E as custas se paga exatamente a da Câmara de Mediação, que é muito menor que a do Judiciário. É uma forma de destravamento, que eu acho que é algo que deveria se perpetuar, né, nas faculdades, né, ter uma cadeira exclusiva para mediação e conciliação, não só na fase processual, mas na fase pré-processual, antes de existir até uma ação. Tá ok? E, como eu já disse a vocês, se não souber nada, diligências. E outro dado, pessoal, cuidado com os documentos essenciais. Existem os documentos indispensáveis, que é a procuração, se for o caso, a declaração de hipossuficiência, comprovante de endereço, documentos inerentes às vinculações, quer dizer, à legitimidade e ao interesse, ok? Tudo isso é documentos indispensáveis. Porque no nosso sistema, pessoal, às vezes eu fico olhando, muita gente pensa que é igual a tribunal de filme, né? De uma hora para outra aparece aquela prova. Ah, não. Pessoal, se você observar o código, né? O código, olha o que ele diz no 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Eu posso juntar documentos a posterior? Posso. Desde que naquele momento que eu impetrei a ação, eu não as tinha, ou eu não tinha acesso a elas. Isso é pensável. E até porque, se você juntar, né, o que é que vai? A parte vai ter que falar do documento, que todo documento juntado aos autos, a parte tem que falar sobre eles em nome do contraditório. Tá ok? Então, pessoal, isso é só um paliativo de petição inicial, ok? Eu quero agradecer a vocês, um abraço, até a próxima quinta. Deus nos acompanhe e sempre esteja conosco, o nosso coração ligado a Ele. Um abraço a todos.